E como eu disse, esse primeiro bloco a gente conversa com o Eduardo Costa, que é professor, doutor em economia e organizou esse livro que fala sobre o professor Armando Mendes, que faleceu em 2012 e deixou aí um legado de dedicação à Amazônia, ao pensamento sobre a Amazônia, o pensamento crítico e também ao mundo acadêmico, à universidade, né, Eduardo? Obrigada por você ter vindo, viu, conversar mais uma vez aqui com a gente. Você sempre vem para tratar de assuntos mais de economia mesmo, pautas mais ligadas à economia, agora não deixa de ser de certa forma, mas vamos falar do professor Armando. Como é que foi essa ideia? Quer dizer, o professor Armando, ele teve, me parece que um trabalho reconhecido ainda em vida, né? Quer dizer, ele foi reconhecido, foi reverenciado de certa forma, mas uma homenagem a ele é sempre bem-vinda, né? Exatamente. Pelo trabalho que ele deixou, né? Agradeço o convite, Renata. E o professor Armando Mendes, ele, na verdade, ajudou a formar diversas gerações de pensadores críticos sobre a Amazônia. Durante o período que ele foi fundador e uma das pessoas que esteve à frente do NAIA, foi professor da Universidade Federal do Pará, e mesmo à distância, quando ele foi morar em Brasília, ele foi assumir um cargo no Ministério da Educação, ele continuou vindo constantemente a Belém para proferir palestras. Ele esteve durante muito tempo ligada às produções acadêmicas do NAIA e mais recentemente, principalmente através da sua relação com o Conselho Regional de Economia e com o Conselho Federal de Economia, ele também transitava bastante pela Amazônia. Então, ele vinha constantemente a Belém, a Manaus, a outras cidades da Amazônia, proferir palestras, conferências e bater papo com os economistas. Você disse que agora, já no final da vida dele, ele estava morando em Brasília, né? Mas vinha constantemente aqui. Agora, qual seria assim, o diferencial do pensamento do professor Armando Mendes? Quer dizer, por que ele se destacou tanto? O Armando Mendes, ele era, na verdade, um pensador eclético. Eu diria que ele seria um iluminista moderno. Ele conseguia buscar um conjunto de reflexões das mais diversas áreas do pensamento e juntar numa reflexão crítica sobre a Amazônica. Ele não era uma análise eminentemente economicista. Ele era bacharel em Direito, migrou para a economia, mas ele transitava pelo campo da filosofia, da sociologia, do direito, da economia. E ele pegava esses múltiplos conhecimentos numa análise, digamos assim, plural e conseguiu construir uma visão crítica sobre o desenvolvimento da Amazônia. Eu diria que hoje o pensamento dele é fundamental para nós compreendermos a Amazônia, mas, acima de tudo, pensarmos uma trajetória alternativa de desenvolvimento para a Amazônia. Cris, já quer fazer perguntas? Essa compreensão, fazer esse livro, você acha que pode contribuir com os universitários que estão chegando com dúvidas, com questionamentos? Fica mais fácil de compreender o legado já existente, de divulgar o que já foi estudado? Sem dúvida. Esse livro ele cumpre uma missão. Ele surge logo após o falecimento do Mendes. A ideia surgiu, né? Após uma conversa que eu tive com o presidente da Associação Comercial do Estado do Pará, Dr. Sérgio Bittar, e eu falei a ele da necessidade que nós temos como amazônidas de valorizar a cultura, de certa forma, aquilo que nós produzimos internamente. E eu falava um pouco do falecimento do professor Armando, do receio de que tudo aquilo que ele produziu acabasse entrando no ostracismo. Então, ele me fez uma provocação naquele momento. Eduardo, você aceita organizar um livro sobre o pensamento do professor Armando Mendes? Então, nós aceitamos esse convite. Ele foi produzido justamente com o objetivo de perpetuar esse pensamento, mas, acima de tudo, de material de consulta para os acadêmicos, para os estudantes, mas, acima de tudo, para todo aquele que procura entender um pouco melhor e compreender mais a Amazônia. Queria provocar um pouco a curiosidade também, porque é complexo, matemática que você mesmo disse, são multifatores que há um contexto e se explicam a Amazônia, o desenvolvimento da Amazônia. E eu acho que é interessante práticas como essa que se tornem mais comuns. Exatamente. O livro ele tem um caráter pedagógico, porque são vários artigos. São vários artigos. Cada artigo foi, na verdade, escrito sobre um ponto do pensamento do professor Armando Mendes. Eu diria que ele tem um capítulo inicial que eu considero fantástico, é uma biografia escrita pela família do professor Armando Mendes. Então, é algo que a gente não consegue vislumbrar na leitura do seu material de pesquisa cotidiano, mas a família conta causos da vida dele, do cotidiano dele, da intimidade dele, que nos ajuda a entender um pouco melhor quem era o professor Armando Mendes.
A segunda parte do livro traz também uma contribuição muito rica. A segunda parte do livro, e aí eu agradeço à família do professor Armando Mendes que autorizou, são 4 artigos inéditos em memória. Então, 4 artigos que ele ainda não havia publicado. Então, nós conseguimos juntar esses artigos e publicar. E esses artigos, eles trazem, na verdade, eu diria, que seria uma síntese do pensamento contemporâneo do professor Armando Dias Mendes sobre a Amazônia. Agora, a leitura do professor Armando Dias Mendes é uma leitura um pouco difícil para os não iniciados. E esses artigos que estão aqui, de certa forma, eles cumprem esse caráter pedagógico, porque eles trazem, na verdade, uma leitura um pouco mais amena, uma leitura um pouco mais tranquila e mais fácil daquilo que o professor Armando Mendes procurou dizer nas suas obras e nas suas palestras. Até achei importante a gente aqui dizer, para quem não sabe, que o professor Armando era irmão do Oswaldo Mendes, publicitário, e você, inclusive, quando você falou da família, né, que tem esse início do livro, fala um pouquinho da família falando sobre ele, e a capa é também uma ideia aí acho que do Dr. Oswaldo, né? Na verdade, o livro todo... E aí uma homenagem à Amazônia e a ele e a flor da Vitória Régia, né? Deixa eu mostrar mais uma vez, então. O livro todo, na verdade, foi sempre discutido junto com o professor Oswaldo, Dr. Oswaldo Mendes, e com Sérgio Bittar, e a Mendes Publicidade, na verdade, foi a idealizadora da capa e que cuidou também da diagramação do livro. Então, fica um agradecimento aqui ao Dr. Oswaldo e à Associação Comercial do Estado do Pará, sem os quais esse projeto não teria saído do papel. Nesse arcabouço do pensamento, professor Armando Mendes, eu ia falar Oswaldo, professor Armando, quando a gente dizia um pensamento crítico sobre a Amazônia, uma análise crítica, como é que ele se posicionava exatamente em alguns pontos mais polêmicos aqui da região? Por exemplo, a instalação dos grandes projetos, né? Para a gente entender melhor qual era o posicionamento dele, o que ele pensava sobre algumas das hidrelétricas, enfim, o que ele dizia sobre isso? Sintetizar o pensamento do Dr. Armando Mendes não é muito simples. Eu, particularmente, fiz um exercício pessoal e diria que a gente poderia pensar 3 grandes temas que ele deixou como legado. Era uma análise crítica, dicotomia, análise lógica e análise econômica. Justamente aqui provocava como o enigma amazônico, ou seja, uma visão do papel que a universidade poderia desempenhar na sociedade. E o terceiro, uma leitura muito crítica em relação ao Pacto Federativo, que foi construído a partir da Constituição de 1988. Então, eu diria, a partir desses 3 pontos, é possível entender um pouco melhor a visão crítica sobre a Amazônia. Primeiro ponto, justamente ele procurava mostrar o caminho para tentar superar esse antagonismo entre, de um lado, olhar a Amazônia como um santuário intocável, de outro, olhar apenas como uma capa produtivista, ou seja, um almoxarifado. Ele dizia várias vezes que nós precisávamos buscar um desenvolvimento, aliás, antes mesmo do conceito de desenvolvimento sustentável, ele já buscava uma integração entre o homem e o seu habitat. E era desculpa eu te interromper assim, Eduardo, mas eu acho que esse tipo de pensamento dele, essa linha de pensamento, que hoje fala-se muito disso, né? Essa coisa de resolver essa equação, de reunir o desenvolvimento com a preservação, digamos assim, dos recursos naturais, enfim. Eu acho que ele já falava sobre isso, uma época era muito pouco dito. É verdade. Né? Enquanto ninguém falava de desenvolvimento sustentável, quando ele escreveu a invenção da Amazônia, na década de 70, ele já trazia na invenção da Amazônia essa ideia de harmonia, que nada mais é do que o embriamento sustentável. O segundo ponto, em cima do que você evocou, era justamente a questão do Pacto Federativo. O segundo ponto, você falou que era o enigma a universidade, não? Exatamente. O enigma... Essa universidade, que até eu vi aqui um artigo que se chama Universidade Cidadã. Exatamente. Né? Que é mais ou menos que o seu trabalho. Escrito pelo professor Fábio Carlos, do NAIA. Armando Mendes, ele justamente amazônico, na necessidade que nós precisamos decifrar a Amazônia. E esse entender e compreender a Amazônia teria, portanto, a universidade. E a universidade teria, portanto, na visão dele, um papel chave no sentido de produzir conhecimento, no sentido de levar esse conhecimento à prática, de modo que nós pudéssemos, ao entorno, identificar o conhecimento na prática, né? Exatamente. Para gerar desenvolvimento, crescimento, melhor dizer, porque desenvolvimento é uma palavra meio... Seria a evolução, né? Evolução é melhor, que a gente tem na Amazônia,
ser mostrado para o país, para o mundo, porque eu acredito que seja uma coisa muito nosso e não é divulgado o que a gente tem na Amazônia, fica muito a âmbito só dos estudos da universidade, esses trabalhos muito não são valorizados, não são levados à frente. Acho que seria mais mostrar o que a Amazônia tem, o potencial que nós temos, porque potencial nós temos, acho que só falta ser mostrado, divulgado para o mundo, né? E ele lutou por isso. Ele foi pró-reitor de pesquisa e planejamento da universidade e depois fundou o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que produziu uma série de estudos sobre a Amazônia. Hoje, né? Até hoje está produzindo uma série de reflexões críticas sobre a Amazônia. Ou seja, precisamos realmente converter a universidade ao entorno, ao seu entorno, que é a Amazônia. E o terceiro legado é justamente uma visão do pensamento crítico sobre a Constituição de 88. Para o Armando Mendes, lembrando isso, que a Constituição de 1988 sofria de um transtorno bipolar, enquanto, de um lado, colocava como um dos seus postos fundamentais a redução das desigualdades sociais e regionais, de outro, a partir de uma série de legislações complementares, cumpria um papel justamente, ou seja, havia ato federativo perverso e deletério em relação à Amazônica. A gente pode ver como exemplos disso, de um lado, a questão da Lei Candir e de outra, a lógica de cobrança do ICMS de energia elétrica no destino e não na origem. Ou seja, nós ficamos com o de mitigação dos grandes projetos sem que haja uma devida compensação financeira ou ambiental para a região. A necessidade dele um pouco, né? Fazer pensar sobre todas essas diferenças, todos esses levantamentos. É interessante isso, porque ele teve à frente do núcleo, né? Do núcleo de pesquisas, e quantos artigos, quantos foram feitos. Existem muitos estudos divulgados, aí eu me permita ir um pouco nessa contramão, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais ter ferramentas de divulgação, sim. Eu acho que a gente ainda está caminhando nessa questão do conceito de desenvolvimento racional, de saberes, de conhecimentos da Amazônia. E ele realmente foi uma referência, é uma referência, né? Foi muito referendado. Eu acho que o livro traz muito isso, mais essa oportunidade para a gente ter essa relação, né, com as pesquisas, conhecer mesmo com o que é feito, não o que foi feito, o que foi analisado. É verdade. Hoje a Amazônia ela precisa ser entendida como uma região periférica. Nós pegamos diversos indicadores, IDH, PIB per capita, PIB. Você tem uma ideia, 40%, um pouco mais de 40% da população da Amazônia está abaixo da linha. 11% abaixo da miséria. Da Amazônia per capita é menor que o IDH do Brasil, apesar de nós termos hoje um território que ocupa 59%, nós temos apenas 7% do país, ou seja, há uma quantidade de políticas públicas proativas do que olhe para essa região com políticas afirmativas, seja de caráter social, seja de caráter regional. E esse é o legado. Nós precisamos ler a produção intelectual dele, refletir sobre essa produção intelectual, mas, acima de tudo, sair para a ação, para o campo da ação. E isso era uma provocação que ele sempre nos fazia nas conversas que nós tínhamos. Nós precisamos realmente saber construir uma trajetória diferente para a Amazônia. Você conviveu com o professor Armando Mendes? Eu tive. Quer dizer, você não chegou a ser aluno, mas conviveu com ele, né? Bastante, me parece. Bastante, eu convivi com ele. Até porque ele, na verdade, era amigo do meu pai. Então, eu conheci o professor Armando Mendes. Depois, eu fui presidente do Conselho Regional de Economia e nós estávamos sempre em contato, também quando eu fui para o Conselho Federal de Economia. Ele era um consultor para a Amazônia do Conselho Federal de Economia. E nós tínhamos sempre conversas informais. E várias vezes eu me aproveitei dessas conversas informais para explorar um pouco mais do conhecimento dele. Inclusive, para questionar entrelinhas do trabalho dele. E eu, de certa forma, trago bastante dessas entrelinhas para um dos artigos que eu escrevi aqui. Você também escreveu artigo, você não só organizou, como tem artigos teus no livro. Tem um artigo meu no livro. Isso. São, na verdade, um conjunto de, além dos 4 artigos dele, são 7 artigos e uma biografia escrita pela família. Então, é uma obra bastante eclética, é uma obra que aborda a visão que ele tinha sobre a Amazônia, a visão que ele tinha sobre a universidade, a visão que ele tinha sobre a profissão do economista. Enfim, cada artigo traz um pouquinho do pensamento dele de uma forma bem didática, bem simples, e a ideia é essa: colocar um legado para que a gente possa, a partir desse legado, manter viva essa luta que ele sempre nos instigou a trilhar. Como é que ele era, já que você conviveu com ele, que tipo de personalidade era dele? Era um homem mais severo, mais sério? Como é que era? Ele era uma pessoa muito séria, mas ao mesmo tempo muito simples e humilde. Ele nunca se colocava
distante das pessoas, inclusive mais jovem, eu mesmo, uma distância em termos de idade assim muito longa, ele sempre estava aberto à discussão, aberto ao debate, sempre foi uma pessoa muito solícita. Toda vez que nós ligávamos pedindo que ele nos ajudasse com alguma coisa em relação a tarefas que nós tínhamos do Conselho de Economia, do Conselho Federal de Economia, ele sempre estava à disposição. E o último legado dele, quando nós discutimos o centenário de crise da borracha, ele foi a pessoa que escreveu, na verdade, o termo de referência do evento que nós fizemos em Belém em 2012, e ele fechou, na verdade, esse evento com uma conferência magna cerca de 10 dias antes dele falecer. E aquele, na verdade, nós não sabíamos, mas estava sendo a despedida dele, e ele deixou esse mundo aqui em grande estilo. Mais uma vez, sendo crítico, mais uma vez, nos incitando a insistir por uma Amazônia diferente, uma Amazônia mais desenvolvida. Agora, Eduardo, é possível a gente escrever sobre a Amazônia só a partir do conteúdo acadêmico? Ou a gente precisa ir para campo conhecer esse conteúdo acadêmico? A sua pergunta é fantástica. Não tem como você escrever sobre a Amazônia a partir de bancos de uma universidade, a partir de uma biblioteca. Você tem que viver a Amazônia, você tem que conhecer a Amazônia, você tem que viajar pela Amazônia. Não existe uma única Amazônia. A Amazônia, na verdade, é um conjunto de espaços completamente diferentes entre si. É um conjunto de realidades completamente diferentes entre si. As cidades são diferentes, o interior é diferente, as culturas são diferentes. Então, é preciso conhecer muito a Amazônia para poder se atrever a escrever sobre a Amazônia. Somente sobre economia, né? Gostaria de fazer uma pergunta. E segundo o livro, onde estão as fronteiras, por exemplo? Em que ponto de vista, do que se trata dessa coisa? Existe, por exemplo, uma questão em junção dessas várias Amazônias, no caso, que são faladas, né? Onde é que estão as fronteiras de esse lugar sagrado do planeta Terra, dentro da medicina, de toda a riqueza que tem para oferecer, de toda essa coisa curiosa, por exemplo, trazendo uma visão europeia, que é o que eu ouço dos colegas de onde eu moro. Quais são, eu gostaria de saber um pouquinho da fronteira e como funcionaria essa junção. O professor Armando Mendes, eles são muito críticas sobre os pensamentos ou as visões que vinham de fora da Amazônia, de pessoas que não conheciam a Amazônia, não conhecem a Amazônia. Na verdade, trazem visões estereotipadas sobre a Amazônia. Ele dizia que essas visões alienígenas, muitas vezes, colocavam à parte o habitante. Olhavam muito a questão da floresta, da sustentabilidade, mas não olhavam para o habitante. E ele dizia o seguinte: qualquer projeto sério para a Amazônia tem que colocar como elemento central o habitante. Esse habitante, sim, em harmonia e com a universidade, produzir, sim, uma base econômica capaz de conservar, de manter a floresta, mas, acima de tudo, de levar bem-estar para o habitante. Então, o habitante era o centro disso. Acho que a fronteira era isso. A fronteira que ele olhava era o homem, era o ser humano. Ou seja, os 25 milhões de habitantes que muitas vezes são esquecidos, são delegados em segundo plano. Tem pergunta, Marcela? Temos. O Fábio Macedo, ele diz: para ter acesso aos pensamentos do professor Armando Mendes, onde posso procurar seus livros e escritos? Bom, a Biblioteca da Universidade Federal do Pará, eu diria que é a maior referência no que se refere à literatura sobre o Armando Dias Mendes. A Biblioteca do NAIA, eu acho que é a mais completa, do Núcleo de Altos Estudos Amazônia, até porque ele tinha um cuidado, sempre que ele publicava, lançava um livro, ele colocava esse livro à disposição da Biblioteca do NAIA. E esse livro sobre o Armando Dias Mendes, ele foi uma produção, na verdade, patrocinada pela Associação Comercial do Estado do Pará. Ele não está vendo o livro. Que é uma série, né, que a ACP está fazendo, né? É uma série... Está promovendo uma série de livros, de obras... De grandes nomes, né? de personalidades paraenses. É isso? Exatamente, uma coleção ACP. Isso. Então, esse livro inaugura uma série de obras, que ainda virão algumas outras obras aí. Então, quem tiver interesse sobre esse livro especificamente, deve entrar em contato com a Associação Comercial do Estado do Pará e solicitar o exemplar. Você tem algum e-mail para deixar contato, telefone, para quem quiser mais informações, que pode ser até, não sei, do seu escritório ou de um outro lugar, se você quiser também, não sei. Vou deixar meu e-mail pessoal. Meu e-mail pessoal é jmeipo@gmail.com. Que a gente está mostrando no vídeo. Tem mais alguma? Por enquanto, não. Você falando no professor Só uma Armando Mendes, na verdade é M de Monteiro, tá? É JM Costa. Ah, tá. @gmail.com. M de Monteiro. M de Monteiro. Você estava falando no professor Armando, eu li de outro grande nome
de grande pensador também da Amazônia, mas esse já faleceu há bem mais tempo, que era Idoeira, né? Que era geógrafo, professor também, um grande pesquisador, deixou uma obra vastíssima. E são esses homens que têm um pensamento muito eclético, né? Que conseguem escrever sobre vários assuntos, vários temas sobre a região, né? E o professor Benedito Nunes, de certa forma, mais na área dele, é um outro caso que nós perdemos também, era um outro desses personagens. Roberto Santos. O Eidorf Moreira, o Roberto Santos, Samuel que esse Benchimol. faleceu mais recentemente. São esses grandes nomes que pensaram a região com pensamento crítico, esclarecido, e que nós estamos perdendo, né? É verdade, Renata. Eu acho Virão outros, logicamente, mas... Virão outros, mas eu digo que nós são temos um perdas desafio. fundamentais, né? No outro campo, lembrei também que, dedicado à música, professor que se dedicou muito à música, ó Deus, conhecidíssimo também. Fugiu agora, vou me lembrar daqui a pouquinho. Acho que lá dentro alguém está gritando o nome dele. É o Vicente Salles, professor Vicente Salles, queridíssimo também, aí já mais dedicado à música, à poesia, mas também um pensador maravilhoso, né, da nossa cultura e tal. Esses homens que a gente está perdendo, né? Como sociedade, nós precisamos ainda vencer o nosso subdesenvolvimento intelectual, que eu diria que muitas vezes é absorver tudo aquilo que vem de fora com uma visão acrítica e não valorizar aquilo que nós temos de bom. E nós temos um conjunto, sim, um legado importante, são pensadores, como você falou, Armando Mendes, Samuel Benchimol, Roberto Santos, entre outros, que precisam ser mais bem estudados, melhor compreendidos e mais utilizados na hora de pensarmos uma política pública para a região. A Renata falou, a questão dos pensadores é fundamental, você fomentar, estimular, né? O próprio trabalho dela, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, são trabalhos que você realmente precisa de apoio e fomento e quem sabe daí não surjam pensadores futuros sobre as temáticas. Com certeza, né? Tomara que surjam desse quilate, desses todos que nós falamos aqui e tantos outros que tiveram também, que estão aí ainda pensando. E essa visão, Renata, não pode ficar restrita à universidade. Eu acho que Lúcio precisa trazer para... Eu esqueci do Lúcio, mas o Lúcio é um caso também, né? É um grande pensador também da Amazônia, mas o Lúcio está aqui ainda com a gente. Tanto que a CP está fazendo aí, utilizando dessa ferramenta, né? Isso. São esses grandes, são mestres, né? O que o professor professor Oswaldo não, professor Armando Mendes pensaria hoje, já que ele faleceu, morreu em 2012, e você tinha muito contato com ele, o que ele pensava do Brasil, dessa atual situação do país e tal? Ele falava sobre isso, a opinião dele, e aí mais relacionado com foco maior aqui na região norte? Na verdade, ele tinha uma visão muito crítica sobre a forma como o processo político estava sendo conduzido. Ele era uma pessoa que, poucos sabem, mas ele foi vereador em Belém e ele foi deputado estadual no Pará e largou a política para decepção. Naquele momento, ele contava, eu me decepcionei muito com o processo político. Já na minha época de deputado, eu já via que a política não era para... E ele dizia palavras de pessoas sérias. Com todo respeito, eu acredito que na política tem pessoas sérias, sim, é preciso dizer isso. Mas ele estava observando aquele momento com muita crítica ao processo político. Ele dizia que nós precisávamos, na verdade, rever os nossos valores, os nossos princípios, e somente com a mudança de valores nós poderíamos construir uma sociedade diferente. Segundo, sobre a Amazônia, ele continuava insistindo que a Amazônia continuava na periferia dos interesses nacionais. Ou seja, a Amazônia não era tida como fundamental, ele chamava, a Amazônia é o energético natural, é o açaí com Guaraná, ele dizia, da economia brasileira, porque fornece insumos estratégicos, mas ao mesmo tempo não é tratado com respeito que a população merece. Então, o tempo todo ele dizia, nós precisamos reconstruir esse pacto federativo. Enquanto nós não reconstruirmos esse pacto federativo, e essa reconstrução, na visão dele, passava também pelo processo como o próprio Amazônia, nós se colocarmos como sujeito desse processo. Ele diz muito leniente, fase, com os prejuízos que nos causam. Ele dizia que nós precisávamos deixar de ser menos lenientes e mais proativos. Nós essas situações, esses fatos. Se você quiser, importante sobre a obra do professor Armando Mendes, que ainda nós não perguntamos aqui, pode falar, finalizou, né, Marcelo? Agradeço, Renato, pela oportunidade, até porque esse livro foi um projeto de 1 ano e meio,
na qual foram selecionados um conjunto de pesquisadores aí da universidade, todos doutores, com notório saber, da UFPA. Tem uma pessoa que foi convidada de fora, que foi o Luiz Alberto Machado, que foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia, que falou sobre o papel que ele teve na formação da profissão de economista no Brasil. Professores como Danilo Fernandes, Fábio Carlos Silva, Davi Ferreira Carvalho, André Coutinho Carvalho, Geraldo Mártires Coelho, a quem eu mando um abraço, aqui que escreveu um artigo fantástico sobre a Belém na visão do professor Armando Dias Mendes, a família do professor Armando, que nos brindou com uma biografia e nos autorizou a escrever, editar os capítulos inéditos, mas, acima de tudo, a Associação Comercial do Estado do Pará, na pessoa do ex-presidente Sérgio Bittar, e o doutor Oswaldo Mendes também, que foi um entusiasta do projeto, que nos ajudou com a diagramação e com a capa do livro. Sem essas pessoas, realmente, essa publicação não teria acontecido. E este livro, como você falou há pouco, ele vai inaugurar, digamos assim, essa coleção da ACP, da Associação Comercial do Pará, né? Esse é o primeiro de uma série que virão pela frente, coordenado pelo doutor Oswaldo Mendes. Que bom. Então vamos falar sobre outros ainda que virão. E um homem desses, né, com pensamento claro, com essa clareza de pensamento, só contribuiu para a profissão de vocês de economista, né? Não tem como. Quer dizer hoje... que ele também tem essa contribuição importante, né, de pensar a profissão, de pensar os objetivos e o porquê, né, de ser um economista. Ele teve um papel fundamental, porque em 1984 ele foi o relator da grade curricular básica, né, da formação do economista. Hoje, na verdade, o que nós estamos aprendendo na universidade é um legado que ele nos deixou aí como entusiasta da carreira profissional dos economistas. Também participou dessa construção desse conteúdo, então, programático, né? Ajudou a pensar a matriz curricular do curso de economia no Brasil. No Brasil. No né? Brasil. Maravilha. Muito bom você ter vindo conversar, você continua com a gente. Nós temos aí mais 2 blocos pela frente e a gente ainda vai falar muito aqui, conversar bastante. O Eduardo Costa conversou conosco, é professor, doutor em economia, e o assunto, como você viu, é este livro que foi lançado agora recentemente, iniciando essa coleção da Associação Comercial do Pará, sobre o professor Armando Dias Mendes. Eu vou sortear o final do programa.